Fala pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o André Pado, você está assistindo o Polis agora no CIA Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a conversando sobre os nossos dois últimos vídeos, que tiveram desdobramentos, muito desdobramento do assunto que a gente estava tratando, que é a educação brasileira, a educação pública brasileira, em uma situação de comunicação entre o governo Lula e os tais, que são os técnico-administrativos da educação. Com os dois vídeos anteriores, a gente esperava razoabilidade do governo federal. A gente teve razoabilidade? Vamos descobrir isso depois da vinheta. Confere lá. A gente esperava razoabilidade do governo federal, mas não. Lula cantou truco os tais. Lula apostou contra os tais. E nessa semana ele fez uma reunião entre vários reitores dessas universidades federais onde os tais estão de greve para conversar sobre a greve, enquanto os interessados nem sequer foram chamados para conversar, os tais e toda a comunidade universitária grevista. E durante essa conversa, no finalzinho dela, Lula falou: é preciso ter coragem para parar essa greve, já passou do tempo, já chega, né, e tudo mais. Agora a gente tem certeza da intenção do governo Lula, isso depois deles terem mandado um burocrata que representava um sindicato que não é um sindicato, fazer um acordo e o governo federal validar esse acordo e depois o burocrata veio para a reunião do PT e falou assim, acabou. E com os verdadeiros sindicalistas, esse burocrata falou assim, acabou, soletrando, acabou. E os sindicalistas falaram, acabou coisíssima nenhuma. Acabou coisíssima nenhuma. Mas há um elemento que a gente precisa considerar. Eu estava na segunda-feira da semana passada em uma Assembleia Geral unificada, né, aqui na Universidade Federal de Lavras. E eu tive a oportunidade de falar nessa Assembleia enquanto estudante. Enquanto estudante, falei que a greve tem que escalar, porque senão a gente percebe que o governo federal está desmobilizando completamente toda a estrutura da greve, para enfraquecer os sindicalistas em relação às suas demandas mais do que justas, razoáveis, extremamente razoáveis. E eu falei lá durante a Assembleia, para essa greve escalar, a gente ter mais resultados, a gente precisa de quê? De quê? De quê? Eu vou falar de quê? Mas antes eu peço que se você está gostando dessa série de vídeos sobre educação, que agora a internet inteira está rodando esses vídeos sobre educação, sobre a greve, sobre o Lula e tudo mais, aqui foi um dos primeiros espaços onde a gente deu visibilidade para esse assunto antes de qualquer outro espaço de mais, né, mais disseminação e difusão na internet. Então eu peço aí que você se inscreva no canal se você estiver gostando da nossa análise aqui que a gente está trazendo. A gente participou de uma assembleia, que você possa curtir aí o canal, você possa falar a tua posição em relação a isso tudo. Você é estudante de universidade, você é professor universitário, você é um técnico administrativo da educação, fala qual que é a sua posição nisso tudo. Eu fico muito grato que no primeiro vídeo muitos técnicos da educação comentaram no vídeo, né? E eu fico muito grato também ao Rafael Chaves, que me deu a entrevista, nosso segundo vídeo que a gente colocou na semana passada, falando sobre uma atualização em relação à greve. E agora eu vou dizer como foi a minha proposta de escalada da greve. A gente precisa aqui dar visibilidade a três deputados federais. São eles Alice Portugal, Sâmia Bonfim e Tarcísio Mota. Esses três parlamentares deram uma visibilidade muito merecida para os grevistas, para os sindicalistas. No entanto, para isso escalar, para isso chegar aos ouvidos do Lula como deveria chegar, e agora me pergunto se deveria chegar desse modo mesmo, pelo modo como ele respondeu os grevistas durante essa reunião com os reitores, qual que seria a proposta? A proposta seria fazer solicitações a outros deputados estaduais, deputados federais. Posso até falar sobre alguns aqui. A deputada federal Tabata Amaral, que foi tão, e com razão, tão dita, tão conhecida
por possibilitar a queda de um ministro da Educação, o Vélez, na época do Bolsonaro. Então a Tabata está muito tímida nessa situação toda. A gente entende que ela é uma pré-candidata, tem que tomar cuidado, mas ela precisa falar, ela precisa falar das suas pautas. Túlio Gadelha, que é outro parlamentar que é muito junto, é muito unido aos estudantes também, se aparece muito timidamente a isso. Eu também posso falar aqui da Duda Salabert, aqui do estado de Minas Gerais, que tem duas pautas fundamentais, meio ambiente e educação. Mas a participação dela nisso tudo também está muito, muito tímida. E sempre quando ela está em BH, ela está em ato com professores. Então, nada mais razoável que ela também falar, né, ela também apoiar, conversar e tentar mediar tanto a Duda, tanto a Tabata, tanto o Túlio e outros deputados e deputadas do campo progressista mediarem a conversa com o Lula, apesar de que a gente está vendo que não tem boa vontade do governo federal para resolver essa situação da greve. Mas, enfim, vamos caminhar. E aí, nesse final, a gente entra com um Frankenstein. Frankenstein é o seguinte: dentro dessa posição do Lula, o Lula é o grande doutor Frankenstein, e esse doutor Frankenstein está deixando um vácuo político. O que é esse vácuo político? Ele não está conversando com os grevistas. Pura e simplesmente, ao que nós percebemos, ele está tentando minar o movimento grevista, ele está tentando desestruturar o movimento grevista pelas posições que pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e ao governo Lula, o próprio presidente Lula falou sobre isso na reunião com os reitores. A gente percebe isso. Ele cria um monstro Frankenstein. Qual que é o monstro Frankenstein? Não existe vácuo político. Não existe vácuo político, repetimos. E nesse caso, o vácuo político foi tomado pelos parlamentares da oposição, da direita, extrema-direita, seja ela como vocês quiserem dizer. E nesse ponto, o que, que aconteceu? A gente teve uma tuitada, uma xistada, sei lá, do Nicolas Ferreira, que é o parlamentar que dirige, né, a Comissão de Educação do, do Congresso em relação à Câmara dos Deputados Federais. E ele tuitou falando, ele postou falando que deseja toda a solidariedade aos grevistas, que essa greve, de fato, ela é que função da greve, que é causar, né, que é provocar situações para chamar atenção, para falar, olha, somos importantes, se nós não fôssemos importantes, ninguém estava achando ruim dessa greve. Então, nossa função aqui é importante, apesar de sabermos que pessoas ligadas ao governo Lula acham que os tais são mais desqualificados que outras categorias, apesar de serem dentro, né, da educação pública federal, o segundo grupo de servidores federais que tem uma qualificação de trabalho das maiores aí. Esse grupo, junto ao Lula, acha que os tais são desqualificados e não acha, né, não acha interessante fazer esse diálogo. O Nicolas, a gente sabe que ele não é tão assim, né? Não é. A ligação dele com a educação é muito tênue, é muito delicada, mas ele fez mais do que muito parlamentar que se diz que respeita, que promove a educação pública brasileira. E aí tá o monstro de Frankenstein. A pergunta é: quem é o Igor? O Igor é aquela pessoa que segue as ordens do Dr. Frankenstein. Quem é o Igor nessa história toda que só cumpre o que o mestre quer, mesmo que seja contra a vontade desse monstro Frankenstein? É a questão que a gente deixa aqui. Quem que seria o Igor no meio disso tudo? E, novamente, a gente deseja muito. Eu estive na Assembleia Unificada aqui na UFLA, conversei com o Rafael Chaves, tenho acompanhado. Ah, isso aqui é importante a gente colocar antes do vídeo finalizar. Sim, nós tivemos uma reunião que contou com uma reunião online que contou com 10 ou 11 universidades federais espalhadas aí pelo Brasil e em Minas Gerais. Nossa pauta era provocar de uma maneira diplomática a União Nacional dos Estudantes, para se posicionar em relação a isso tudo. Se posicionar foi de uma maneira também muito tímida.
E é necessário que se posicione de uma maneira bem mais enfática, porque isso traz consequências para os estudantes. Os próprios estudantes estão participando dessa greve, só que não há uma mediação da Uni com o governo federal em relação a isso também. Participei de uma reunião online e nessa reunião a gente pautou algumas questões que a gente ia encaminhar para a Uni, né, através das pessoas que estruturaram essa reunião. E durante a reunião, foi dito uma coisa muito estranha, que esse movimento teria como pano de fundo desestabilizar a Uni, ou até mesmo coisa pior. Gente, nós única e exclusivamente solicitamos uma posição mais firme da Uni no caso. E tem gente achando isso delicado, tem gente achando isso preocupante. Olha, é, é demais. É demais. Tá muito claro para a gente a cooptação que está sendo feita do campo progressista, dos movimentos sociais, para esse outro Frankenstein, que é chamado um governo de esquerda liberal. Completamente contraditório você falar esquerda e liberal na mesma frase, mas é o que está acontecendo. Mas, enfim, a gente espera que o presidente Lula repense. A gente espera que haja essa bendita e necessária reunião entre os grevistas, sindicalistas e o presidente Lula, que ele não vá até os reitores para fazer pressão nos sindicalistas, que ele não mande terceiros para tentar acabar com a greve, enfim, que ele respeite a greve e que ele trate igualitariamente as categorias do serviço público federal. É a nossa perspectiva, é o nosso desejo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.